A gente ainda falando nessa questão do auxílio emergencial, a gente falou, realmente sabe que foi paga a última parcela agora, mas existe ainda uma articulação para uma possível prorrogação do benefício? O governo e a oposição estão discutindo isso em relação a quantos meses mais, mas eu queria ver sua visão, quais são os prós e contras, na verdade, de uma possível extensão do auxílio, o que isso vai impactar para a gente? Na verdade, eu acho que o problema é um pouco anterior ao auxílio em si. Tal qual saíram algumas pesquisas, bem no começo, no primeiro trimestre do ano passado, fazendo uma analogia entre as cidades dos Estados Unidos que se comportaram melhor e levaram mais a sério a gripe espanhola em 1918 e as cidades que não o fizeram, a analogia direta é a seguinte: as cidades que levaram mais a sério tiveram uma recuperação mais rápida, saíram mais rapidamente, tiveram a economia saindo dessa situação de depressão econômica, de recessão e tudo mais, de uma maneira mais rápida. A gente pode trazer isso mais amplamente para países que acabaram não levantando a sério. É difícil falar um negócio desse, porque, por exemplo, se a gente for olhar, o Reino Unido teve lockdown, teve umas medidas um pouco mais diretas, e ainda assim está passando por uma grande dificuldade agora, em função dessa nova linhagem, né, desse B117 aí, do coronavírus, que foi descoberto no final do ano passado, que parece que transmite um pouco mais rápido, tem aumentado mais os casos e tudo mais, ainda não se sabe sobre a mortalidade e tudo mais. Só que assim, a questão que é complicada é o grande encaminhamento final da pandemia será por meio de imunizantes, será por meio de vacinas ou de algum grande medicamento que realmente tenha alguma comprovação científica para reduzir a questão como um todo. Mas, na prática, pelo que a gente está vendo, já que a gente já tem vacinas disponíveis, isso vai se dar pelas vacinas mesmo. Agora, o que é complicado é que a gente fica naquela velha dualidade. Não temos espaço fiscal, isso é uma realidade. Nós tivemos que suspender as regras fiscais no ano passado para que fosse possível ter esse tipo de auxílio, esses programas todos. Só o auxílio emergencial saiu mais de 320 bilhões de reais, isso é importante dizer. Mas, por outro lado, tempos extraordinários demandam medidas extraordinárias. E, aparentemente, a má notícia nesse segundo dia útil do ano é que nós vamos continuar com um período extraordinário por um tempo razoável, porque se a gente for olhar em possibilidades reais de vacina, a gente tem a Coronavac, aqui do laboratório chinês, lá, Sinovac, e o governo do estado de São Paulo, que ia ser anunciado a eficácia lá dia 23 de dezembro, depois foi adiado, hoje é dia 5, a gente ainda não sabe quando vai ser anunciado, vai ter alguns milhões de doses disponíveis, mas aí a Anvisa precisa desses dados finais para fazer essa autorização, então tá uma situação bem complicada. E a outra grande possibilidade que a gente tem é do AstraZeneca com a Universidade de Oxford, né, que inclusive foi testado aqui no Brasil, que agora está num impasse muito grande aí de ontem para hoje, uma tensão danada. Inclusive eu estava observando algumas notícias aqui antes da gente começar a conversar, e parece que a Índia vai fazer um certo impedimento, porque a Índia tem uma população de 1,3 bilhão de habitantes e ela sinalizou que não vai deixar que seja exportado. E uma curiosidade para vocês, o laboratório com maior capacidade de produção de vacinas no mundo é um laboratório da Índia, e a Índia sinalizou entre ontem e hoje que não vai deixar que sejam exportadas doses antes que a Índia mesmo tenha 100 milhões de doses. Então isso é muito complicado. E assim, ainda que esse impedimento não aconteça, o que a gente está falando em termos de números de doses é 2 milhões de doses até o meio do ano. Essa vacina ela precisa de 2 doses. Então, 2 milhões de doses, se tudo der muito certo, significa 1 milhão de pessoas imunizadas. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo um vídeo de uma epidemiologista dos Estados Unidos, os Estados Unidos, que já estão vacinando numa velocidade lá razoável e tudo mais. A epidemiologista levantou a seguinte questão, ela falou assim, os Estados Unidos estão vacinando 1 milhão de pessoas por semana. Aí você fala, 1 milhão de pessoas por semana é razoável, realmente, não é pouca gente. Porém, a 1 milhão de pessoas por semana, com a meta de imunizar 80% da população, e levando em conta que são 2 doses, com as 2 vacinações que estão acontecendo lá agora nos Estados Unidos, isso demoraria 10 anos, quase 11 anos para ser feito.
para que seja cumprida a meta dos Estados Unidos, que é de imunizar 80% da população em 6 meses, seria preciso imunizar 3,5 milhões de pessoas por dia, não por semana. Então, se a gente for parar para pensar, aqui nós estamos no dia 5 de janeiro e ainda há uma discussão sobre qual vacina, se a gente vai ter agulha, se a gente vai ter seringa, se vai ter essa possibilidade. As vacinas que a gente mais tem possibilidade, que são a Coronavac, diz o governo do estado de São Paulo que a gente vai ter uma disponibilidade de 100 milhões de doses até o final do mês, mas até agora não foram indicados dados de eficácia, e o governo federal trabalha com essa possibilidade da vacina de Oxford, da AstraZeneca, de trazer 2 milhões de unidades até o final desse primeiro semestre. Então, Caio, nesse inclusive aspecto... eu queria entrar... Desculpa, não, rapidamente só te interromper. Eu queria entrar exatamente nesse ponto que você está falando, sobre esse impasse aí, porque eu acho que realmente a gente está vivendo mais um impasse, um jogo político ali, na verdade, em relação a isso. Mas só para concluir rapidamente, essa questão da Índia que você estava falando agora há pouco, esse impasse que a gente viu, na verdade, hoje, eles emitiram uma nota, só para a gente esclarecer aqui, eles emitiram uma nota dizendo que houve uma falha de comunicação da parte deles, né, do laboratório de Oxford, quando foi falado que eles só iriam imunizar primeiro lá a Índia e depois aqui o Brasil. Então, eles emitiram essa nota falando que houve essa falha da comunicação. A Fiocruz, ela já tinha anunciado a compra das doses, que aí houve essa, né, realmente uma apreensão com esse possível veto, que agora eles já esclareceram que não está vetado. Então, a gente falando ainda nesse assunto, você está entrando aí nessa parte da Coronavac, que a gente está falando, Bolsonaro, é um impasse político, a gente vê aí. Dória falando, né, que já começa agora dia 25, na verdade. A gente sabe que a Anvisa aprovou a importação das doses, mas ela não aprovou a aplicação da vacina. Tem uma diferença entre essa aprovação, né? Aprovou vir a vacina, mas não aprovou ainda a aplicação. O Dória está afirmando realmente vai ser dia 25. O Bolsonaro, apesar do STF ter falado, já ter aprovado a obrigatoriedade, o Bolsonaro voltou a falar que não é obrigatório. Então, assim, diante desse impasse aí, já pegando essa tua linha de raciocínio que você estava falando em relação à vacina, a gente não tem um calendário oficial, a gente não sabe exatamente quando começa a nossa imunização por aqui. Qual que é a tua opinião em relação sobre isso? Como que esse impasse, de certa forma, pode prejudicar a gente, não só na parte de imunização, mas na parte econômica do nosso país? Eu acredito que isso é muito complicado, porque a saída disso realmente não tem uma outra possibilidade. A saída disso vem por vacinas mesmo. Na prática, isso é muito esquisito, porque o Brasil ele tem um programa de imunização muito grande, conhecido por ser um sucesso. Pô, a gente faz campanhas de vacinação para gripe para mais de 50 milhões de pessoas anualmente aqui no Brasil. Então, a gente tem essa expertise. Porém, a situação agora é de uma demanda adicional de vacinas, de seringas, de agulhas. E para uma demanda adicional, você tem que se preparar antes de que ela venha a ser uma realidade. Alguns países no mundo começaram a comprar agulhas, seringas e tudo mais, algodão e tudo mais, começaram a comprar isso no meio do ano. No meio do ano passado. Mas não tinha vacina. Não tem problema. Vamos pôr. Se ainda não tivesse saído vacina nenhuma, se a gente ainda estivesse esperando e demorasse mais um ano, ainda assim, no momento em que essa vacina saíssem, o ideal seria estar preparado para aplicá-las, correto? Então, até no ano passado eu cheguei a ver uma entrevista do Bill Gates para um canal de televisão dos Estados Unidos, e ele estava falando que a fundação dele, né, a Bill e Melinda Gates Foundation, estava montando algumas fábricas ao redor do mundo para ficar preparado. Aí o repórter até perguntou, nossa, mas por que você vai montar isso? E se no final das contas, acho que eram 7 fábricas que eles estavam montando na época, e se no final das contas, dessas 7 fábricas, só 2 darem certo? Aí o Bill Gates falou, pô, aí já são 2 que vão estar completamente preparadas para produzir doses em massa quando tiver tudo certo. A gente não vai poder começar a contagem do zero a partir do momento que a gente tiver as vacinas. E na prática, eu lembro que eu vi essa entrevista tem vários meses, acho que era setembro do ano passado ainda. Então, assim,
Isso complica a nossa recuperação econômica, porque nós vamos continuar à mercê de abre e fecha. Claro que assim, ó, uma coisa que é importante a gente ter em mente é o fato de que essas primeiras vacinas, olhando aí de uma maneira mais ampla, elas vão nos ajudar a direcionar melhor a situação ao redor do mundo. Não quer dizer que necessariamente elas vão resolver. A ciência ainda não bateu o martelo, por exemplo, uma questão que é importantíssima, que é o coronavírus. Você só pega uma vez ou você pode pegar mais de uma vez? A imunidade ao coronavírus, a partir do momento que o seu corpo desenvolveu os anticorpos, ela é permanente ou ela vai durar apenas um certo tempo? São perguntas que a ciência ainda não conseguiu responder, porque é tudo muito recente. Não dá para esquecer que o vírus está entre nós há 1 ano e pouquinho, entendeu? Então isso é muito recente. Agora, o meu, vamos dizer assim, né, se der para falar isso, meu enorme pedido seria um plano nacional, uma coordenação nacional. Porque apesar de fato envolver uma grande contenda política, né? Mas que a vacina de quem vai sair primeiro? No final das contas, o que importa é que os grupos prioritários e estratégicos sejam vacinados primeiro. Os idosos, profissionais de saúde, pessoal das entregas, que eu acredito aí, até recentemente eu tenho falado muito sobre isso, eu acho que o pessoal aí das entregas deveria entrar nesse grupo prioritário, professores, entendeu? Quem a gente quiser que tenha uma volta a uma certa normalidade nesse ano de 2021, até porque, falando em professores, a volta às aulas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, está marcada para 1º de fevereiro, quem a gente quiser, os setores que a gente quiser observar uma certa normalidade e que não dê mais para adaptar do modo que a gente viu sendo adaptado do ano passado para cá, precisam correr nessa estratégia. No final das contas, o que é complicado é o seguinte, a gente não tem no Brasil, além de não ter data correta, não ter um programa e tudo mais, a gente não tem nem, na prática, quantos milhões seriam esses prioritários, entendeu? Para você virar e falar assim, ó, não, entre idosos, profissionais da saúde, professores, entregadores e tudo mais, são tantos milhões de pessoas. A gente não sabe esse número, entendeu? Então isso é muito complicado, porque se for ver, as pessoas que estão em idade mais jovem, que não têm comorbidades, que está tudo bem, eu me incluo nesse caso, elas vão ver essa vacina depois do meio do ano. Então fica tranquilo, é o começo do ano, mas assim, continua com álcool gel, continua com máscara, continua evitando aglomeração, porque ainda vai demorar um tempo. Digo novamente, eu acho que a melhor frase que eu vi sobre essa corrida, que o Bloomberg, inclusive, já chamou de a maior corrida pela vacinação na história da humanidade, de fato vai ser isso que vai acontecer, a maior verdade que eu li sobre isso no final do ano passado foi o seguinte, essa corrida não vai ser um tiro de 100 metros, vai ser uma maratona, nós vamos passar meses discutindo sobre isso, sobre essa disponibilidade, inclusive tem uma outra questão que a gente acabou não falando aqui, mas laboratórios privados vão poder comprar vacinas, isso significa que vai competir com o SUS, vai diminuir, dado que a oferta é escassa, isso vai complicar a vacinação em massa. Então, assim, vão ter muitas questões a serem abordadas nesse ano, mas efetivamente o que realmente seria uma mudança grande no jogo seria uma coordenação nacional por essa vacinação. E dizer assim, ó, vamos vacinar esses grupos aqui, nessa escala de tempo, com essas doses, entendeu? Isso seria essencial, porque senão, infelizmente, vamos continuar à mercê de uma situação muito complicada, que os casos e as mortes vão continuar aumentando, vai ter que fechar as coisas de novo. Tá todo mundo de saco cheio, quem ainda não quebrou tá muito mal das pernas, tá muito difícil, ou ainda não se adaptou, o que eu acho surreal, diga-se de passagem, né, dado esse tempo todo que a gente tem passado agora, mas vai continuar sendo uma situação muito complicada enquanto a gente não tiver uma coordenação nacional. Por mais improvável que essa coordenação pareça agora, é o que a gente precisa.